Muito bem. Vamos orar, então, nesse momento, pedir a Deus a bênção dele. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, nós queremos te dar toda a adoração nessa noite. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Ó Deus, te louvamos por essa turma, pela perseverança dos teus filhos. Que o Senhor possa, Deus, estar visitando cada um agora dos teus servos com força, com graça, sobretudo, meu Deus, com a perseverança, porque sabemos, ó Pai, que os dias são maus, difíceis, e estudar qualquer coisa, Senhor, é trabalhoso, mas nós estamos aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, e sabemos que temos os combates normais, naturais, mas também temos os combates espirituais, Senhor, que nós possamos ter discernimento, sabedoria, entendimento, para vencer, ó Deus, e superar todas as barreiras, em nome de Jesus. Não estou ouvindo nada. Amém, queridos? Só desligar aqui. O calor estava forte aqui. Bom, minha gente, hoje é a última aula de hermenêutica, tá bom? E a sensação que a gente sempre tem é que não tem como ser a última aula, né? Porque é muito conteúdo, muita coisa. A irmã Maria Aparecida, seu microfone está ativando. Se a senhora quiser falar, é porque eu acho que está ativando sozinho. Então, a gente sempre vai ter essa sensação, tá? Se fosse no seminário, se fosse num curso superior de teologia, vocês iam ter a sensação muito parecida, tá? Eu digo isso porque eu sou professor também de seminário e de faculdade de teologia, né? E agora mesmo eu estou trabalhando com turmas, no seminário eu estou trabalhando com hermenêutica, e na faculdade eu estou trabalhando história de missões. E mesmo tendo muito mais aula, a carga horária maior das matérias, mas a sensação que a gente tem é a mesma, que ainda é como se ainda faltasse muito, né? E o conhecimento é assim, gente. O conhecimento é assim. Eu fiz o curso de geografia na UESB, foram 4 anos também, e assim, puxado, né? Puxado, difícil, complicado, cansativo, mas a sensação é a mesma, né? Eu lembro que quando eu estudei cartografia, por exemplo, eu fiquei muito desanimado. Eu falei, meu Deus, eu não sei nada de matemática, eu não entendi quase nada, muita coisa assim que ficou para trás, né? E aí no dia a dia eu fui percebendo, né, que muita coisa que eu aprendi durante a aula, se eu não tivesse aquela bagagem, eu não iria conseguir continuar estudando, né? E aí, na prática do dia a dia, na sala de aula, eu fui aprendendo muito mais do que na época de... Vocês não estão me ouvindo, não? Tem mais alguém que não está ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui está normal. Ô, irmã, pode ser que seja algum problema aí. Tenta ver se a senhora, de repente, sai e volta, porque pode ser que seja algum problema. Ou então, o áudio, pode ser que o áudio esteja baixo também, né? Pronto. Mas para a maioria aqui está normal, tá? Ok. E aí, como eu estava falando, a gente termina uma graduação, cai dentro de uma sala de aula, né? Faz aquele estágio lá que é um estágio que é pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo. Às vezes você pega uma fase muito complicada, por exemplo. Meu estágio foi na pandemia. Eu fiz estágio online, né? Então, foi muito complicado. E comecei a trabalhar como professor na pandemia, online. Então, por que eu estou fazendo essa breve introdução aqui, na aula de hoje?
Porque, assim, a sensação que alguns de vocês estão tendo, e que estão me passando, dando feedback, né? Alguns até falando, pastor, eu acho que eu não vou dar conta mais, eu estou pensando em sair, parar, e aí eu estou pedindo, pelo amor de Deus, não pare, né? Não pare, primeiro, porque se for por questão de que não está dando conta, a sensação, mesmo aqueles que estão se dedicando muito, eu imagino que também estão com essa sensação, porque é muita coisa, é muito conteúdo, né? E também porque é uma questão de honra, né? É uma questão de honra. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que retrocedem, né? Nós somos daqueles que perseveram até o fim. Irmã, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. É a irmã Maria Aparecida. Vê se a senhora agora está ouvindo, irmã. Quem foi mesmo que falou que não estava ouvindo? Foi Maria Aparecida, não foi? Deixa eu ver se foi outra pessoa. Pronto, veja aí se agora está normal. É uma questão de honra. A gente, sabe, quando você assume um compromisso, você tem que ir até o fim. Não por questão assim, eu vou me matar, vou me acabar. Não, não é isso. Mas é você dizer assim, opa, eu vou lutar. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Por exemplo, eu comecei o seminário, minha turma tinha 60 alunos. Só 13 formaram. Só 13. E eu fui um dos 13. Foi fácil? Não. Mas eu fui até o fim, porque para mim era uma questão de honra. Eu queria ir até o fim. Deus ia me dar graça, Deus ia me dar sabedoria, Deus ia me dar condição, Deus ia colocar pessoas no meu caminho, como colocou. Me deu as condições, me deu os meios. Então, assim, não é fácil. Eu lembro quando eu estava falando de geografia na UESB, quem conhece Vitória da Conquista sabe que do bairro onde eu morava ali, perto da rodoviária, em Conquista, para a UESB, não tem ônibus direto, mas é muito complicado, faz muita volta, é uma complicação danada. Então, eu ia de carro. E aí eu lembro que no final do terceiro semestre, eu tive que vender o carro. Me apertei ali e tal, financeiramente, não estava conseguindo manter o carro, e aí eu vendi o carro. E eu fiquei 2 semestres indo para a UESB de ônibus. Gente, não é pela questão do ônibus, é pela questão do tempo que eu perdia. Eu perdia, por dia, 2 horas da minha vida dentro do ônibus. Fora as 5 horas de aula que eu tinha na UESB, né? Então, você coloca aí 7 horas, sendo que poderia ser menos, né? Se eu não tivesse que estar indo de ônibus. Então, as coisas não são fáceis. Aí você fala assim, o pastor é formado em geografia, é mestre em educação. O mestrado em educação foi outra luta. Eu fiz um mestrado em educação na UESB também, é, na época da pandemia. Na época da pandemia. E também não foi fácil, não foi fácil. Fazer a pesquisa, né, 1 ano de aula, depois 1 ano de pesquisa, para entregar uma dissertação. Só para você ter uma ideia, eu defendi minha dissertação e 1 semana depois eu estava sendo operado, né? Porque eu desenvolvi um problema no cóccix, e na região aqui do cóccix, né? E aí aquilo ali me arrebentou, eu quase peguei uma infecção generalizada, né? Graças a Deus que Deus me livrou. Por que que eu estou falando isso? Porque assim, a gente vê, tipo assim, o pastor, a formação que ele tem e tal, foi tudo, sabe? Tipo assim, pim, né? Bateu assim uma varinha de condão na cabeça e tudo, e houve tudo, aconteceu tudo. Não, é difícil, é difícil. Mas nós somos daqueles que perseveram, né? Nós somos daqueles que não retrocedem. Nós somos daqueles que querem trilhar um caminho, uma milha a mais, né? Quer dar um passo adiante. Então, queridos, não baixem a guarda, né? Não baixem a guarda, não desanimem, tá? E muito do que vocês estudaram, a falsa ideia de que
não está absorvendo muito ou coisa do tipo, é no dia a dia que você vai perceber que coisas que você estudou vão aflorando, né? E você vai lembrando, você está ouvindo uma mensagem, você entende melhor o que você está ouvindo, você está falando com alguém, você consegue explicar melhor alguma coisa. Então, o conhecimento, ele é assim mesmo. Ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso. Eu não sei se você lembra quando Paulo fala a Timóteo, né? Se alguém achar o versículo aí, coloca aí no chat. Eu já fui melhor de endereço, né? Depois de 3 Covid, os endereços ficam falhando na cabeça. Mas Paulo escreve a Timóteo falando que é digno de redobrados honorários aqueles que se afadigam na palavra. Afadigam. E é interessante esse verbo grego que o apóstolo Paulo usa, o verbo afadigar, né? A fadiga ali que ele está falando, é como se fosse um trabalho exaustivo. Sabe aquele trabalho exaustivo que você cansa tanto que quando você chega em casa cai quase que desmaiado em cima da cama, né? Se vacilar, não toma nenhum banho. Cansativo. Então, a palavra que Paulo usa ali, orientando Timóteo, né, que é digno de redobrados honorários. Tem gente que vai falar que honorários ali é dinheiro. Na verdade, ali a ideia ali é de honra, de respeito, né? É digno de respeito, de dobrada honra, duplicada honra, aqueles que se afadigam na palavra, porque isso tem relação com o quê? Com a dedicação, tá? Então, não, esse estranhamento, ele é normal, tá? Ah, mas está no final da terceira disciplina e a impressão que eu tenho é que é muito difícil, é muito complicado, né? É muita coisa, é muita informação. Claro, é um estranhamento, tá? É um estranhamento. Eu lembro que quando eu peguei a primeira matéria de epistemologia da geografia, meu Deus do céu, eram uns textos assim que eu falava, meu pai, eu não vou conseguir dar conta disso aqui, não. Textos complexos, e olha que eu já vinha de uma vida de estudo na teologia, porque quem estuda teologia estuda muita coisa de filosofia, então a gente tem uma bagagem, né? E aí eu sei que, quando eu comecei a pegar aqueles textos de epistemologia, eu fiquei alucinado. Eu falei, rapaz, eu não vou dar conta disso aqui, não, isso aqui é muito complicado. Só que é interessante que, na medida que você vai lendo e vai fazendo seus resuminhos ali, vai fazendo suas resenhas críticas e tal, na medida que você vai se apropriando, você vai acrescentando informações e vai aprendendo, né? Então, gente, as coisas de Deus é assim também, tá? É assim também. Vocês vão perceber que tem um grau de dificuldade e, ao mesmo tempo, as coisas vão se tornando mais fáceis, né? Na medida que você vai absorvendo os conteúdos e por aí vai. Tá bom, queridos? Então, pronto. Vamos seguir? Estou achando vocês muito quietinhos aí, né? Não sei se essa fala inicial minha faz sentido para a maioria, ou se está tudo de boa. Eu tô falando aqui baseado em alguns feedbacks que eu tenho tido, né, de alunos, alguns de vocês. O texto, 1 Timóteo 5,17. Lê para a gente aí, João, por favor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, se afadigam na palavra, está relacionado ao estudo, né? Seu lado é? Não.
Gente, o microfone de vocês, cuidado aí, viu? Tá ativando muito o microfone aí. Eu já desativei já. Essa expressão aí, se afadigam na palavra, tem a ver com o estudo, que é a parte prévia. E aí ele também vai e acrescenta, e ao ensino, tá? Então, assim, é trabalhoso. Quem é professor de escola dominical que sabe disso. Se você for alguém que realmente se sente chamado por Deus e você quer fazer um bom trabalho, dá trabalho. Não é só assim, pegar a revista lá e falar qualquer coisinha, né? Não é bem assim. Então, é uma coisa trabalhosa. Mas, ao mesmo tempo, é prazeroso, vale a pena. A gente vê o fruto disso, né? Saber que a gente está edificando, consolando, exortando vidas. Saber que você está pegando um novo decidido, né? Cru. Chega na igreja todo cru, de Bíblia, de tudo, não sabe abrir onde é que está um texto e tal. E ali você vai acrescentando na vida daquela pessoa, né? Então, é um negócio, assim, muito gratificante, tá? Nesse momento aqui, queridos, amém, amém, minha irmã, isso. A ideia é essa mesmo, é a gente se encorajar, a gente se apoiar. Outra coisa também que eu tenho percebido, o pessoal fica, assim, muito preocupado, assim, com nota, essas coisas. Gente, a nota, se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou muito atarefado, muito corrido, mas eu entendi o trabalho, eu sei como é, eu vou gravar um áudio aqui e ver aí se o senhor pode, pelo menos, considerar o que eu estou falando, para ver se pode me avaliar. Então, queridos, cada caso é um caso, tá? Eu costumo falar com meus alunos na escola, eu nunca, já deixei vocês na mão alguma vez, eu falo com eles brincando, né? Já deixei vocês na mão? Não. Às vezes eu vejo que o aluno está ali apertado, com muita coisa, muita demanda, e aí a gente tem que, às vezes, ter um bom senso, né? E parar e dar aquele alívio para o aluno dizer assim, poxa, professor, hoje mesmo teve um aluno que falou assim, meu Deus, por que que todos os professores não agem com a gente dessa forma? Né? Claro que tem aquele aluno que você sabe que ele está querendo aprontar mesmo, ele está querendo se livrar de trabalho, né? A gente sabe, a gente conhece o perfil, mas às vezes não é, às vezes é a sobrecarga mesmo, né? Então, assim, não fiquem com essa preocupação, né? Com nota. O objetivo é aprender. Ah, eu assisti o vídeo 2, 3 vezes, pastor, eu entendi, essa parte aqui eu não entendi, e aí a gente vai se ajudando mutuamente, tá? O grupo, inclusive, é para isso também, né? Fala, Disley. Fala, amigo. Mas, pastor, Paz. esse sentido do Senhor é muito bom, muito importante. Até lembrei do hino que fala, não desanime meu coração, Deus cuidará de ti. Né? Dos salmos hinos aí. Amém. Realmente motiva, Amém. às vezes a gente quer... Hoje mesmo eu estou pensando, ai meu Deus, é tanta coisa. Será que eu vou dar conta? Né? Mas quando houve assim, esse sentido do Senhor, a gente quer realmente prosseguir. Né? E saber que nada é fácil. Né? Todo mundo passa por um processo que é difícil, mas de fato devemos perseverar, né? Para que no fim a gente receba, né, aquilo que a gente tanto almejava. Né? E é isso. Amém. Outra coisa também, não sei se das outros alunos estão travando, o meu está travando bastante. Tem hora que o seu some, fica a letra A, está muito. Para mim e eu tô aqui, não sei se é a internet da gente ou se alguém mais está acontecendo. Tá travando para mais alguém, gente? Fala para mim aí. Eu vou abrir até um pouquinho a porta aqui, porque às vezes também não. Ah, então pode ser, realmente, irmã, pode ser que seja alguma coisa aí na sua internet. Tem hora que para mim também dá uma travada aqui. A irmã Maria Aparecida, irmã, a senhora está projetando aí. Eu acho que foi alguma coisa que a senhora clicou sem querer aí. Pronto. Acho que saiu, né? Pronto. Tranquilo. Vamos seguir. Ô Disley, tá travando também? Tá, o Ah, meu está bastante. Acho que eu vou sair, mas aí, vejam aí, de repente, se dá uma saidinha, né?
Eu vou ver também aqui, porque às vezes os meninos estão nos jogos aqui que é pesado, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se não é isso também. Agora mesmo tu tá falando, mas está difícil aqui. Eu vou sair e vou entrar de novo. Deus. Vamos lá. Pronto, minha gente. Vamos torcer aí para voltar ao normal, tá? Mas eu acredito que pode ser alguma coisa da internet mesmo, de alguns irmãos. E para mim também tem hora que dá uma travada aqui, tá? Mas aí vamos seguir. Eu já olhei os meninos aqui, eles não estão jogando, não, só estão assistindo só. Porque às vezes, quando está jogando, dá uma travada. Mas vamos lá. Eu quero dar uma passada rápida aqui, porque eu não sei quem já fez isso, tá? Lembrem-se que toda disciplina tem uma apostila. E eu estou partindo do princípio que todo mundo está lendo, tá, gente? Eu não vou ficar fiscalizando isso, porque realmente não tem como. Mas é importante a leitura, né, de todas as apostilas, tá? Aí a gente tem sempre uma introdução aqui, mostrando a etimologia da palavra, né, a questão da hermenêutica, essa coisa que a gente já viu, né, a origem da palavra, então a apostila fala um pouco sobre isso. Eita, Jesus. Agora travou. A origem do termo, né, essa questão da mitologia do deus Hermes, a mitologia grega, que eles acreditavam, né, que era o deus que trazia as mensagens e tal. O nome, o termo hermenêutica também deriva, né, dessa questão. Uma coisa que eu não lembro se eu falei, mas está na apostila, é a questão da diferença entre hermenêutica e exegese. A exegese, ela é a mesma coisa da hermenêutica, porém, maravilha, Carlos, isso aí, Val, isso aí. Ela é a mesma coisa. Hermenêutica e exegese é a mesma coisa no que diz respeito a regras, no que diz respeito a tudo aquilo que envolve a interpretação. Só que a exegese, Paloma está dizendo que eu já falei, né? Ela inclui a questão da língua original. Então, é tudo que a hermenêutica tem, mais o hebraico e o grego, né? Então, é só para a gente relembrar que a gente já viu isso. Outra coisa que eu não falei, mas que está na apostila, que vocês podem dar uma lida, é essa parte mais histórica. Como é que, desde a era patrística, o que é era patrística, pastor? É quando começa os pais da igreja. E aí a gente tem que ter cuidado. Nós temos a era apostólica, que é até o final do século I, né? Mais ou menos ali entre o ano 90, 99, quando João morre. Ele é o último apóstolo, né? A morrer. E Apocalipse é escrito, né? Então, essa etapa da igreja é o que a gente chama de era apostólica. Depois que o último apóstolo morreu, começa a era patrística. Então, quando você ouvir falar assim, patrística, fala de quê? Fala daqueles que foram os primeiros discípulos dos apóstolos. Então, os primeiros discípulos dos apóstolos, eles vão dar continuidade a uma série de escritos que não são inspirados, como a Bíblia, que temos, porém, é muito importante ler a patrística, tá? Então, isso aqui é um plus, né? Isso aqui é uma coisa a mais. Ah, pastor, mas esses livros são caros, né? Eu mesmo, eu tenho uma coleção completa da patrística, mas é em PDF. Eu não tive condição de comprar os livros, não. São muitos livros, né? Mas, assim, é muito interessante ler a patrística, as obras da patrística, porque você vê como é que os primeiros discípulos interpretavam as escrituras, tá bom? Mas aí é como eu estou dizendo, pastor, é obrigado a gente ler isso? Não.
Agora, se você quiser galgar aí um pouco mais de conhecimento, eu só estou dizendo para você que existe, tá? São muitas obras. Aí eu falei que a patrística começa com os primeiros discípulos dos apóstolos, mas e depois, por exemplo, Agostinho já é século 3, 4, não é isso? Transição ali do século 3, século 4, se não me engano. Ou é 4, 5. Eu não sou muito bom com datas, não. Mas, assim, Agostinho, ele faz parte da patrística também? Sim. Então, não é somente aqueles primeiros discípulos, mas aqueles discípulos que foram tendo contato, né, com as primeiras confissões de fé e por aí vai. Então, a era patrística ela vai do século II até o século VIII. Alguns vão dizer que não, que é só até o final do século V, tá? Então, essas distinções aí, elas não são mais importantes, tá bom? Não, quer dizer, não é o mais importante. O importante é saber o que é a patrística e qual foi a contribuição da patrística para... Qual é a contribuição da patrística para a interpretação bíblica? Muito do que a gente aprendeu aqui, quem foi que desenvolveu? Foram os pais da igreja. Eles foram os primeiros intérpretes. Então, quando aparecia alguém alegorizando, aí se levantava lá um e dizia assim, opa, essa maneira de interpretar aí não está correta, não. Fazer alegoria do texto não está correto. Então, de onde é que vieram as regras que a gente estudou, pastor? O senhor que inventou, ou foi o Hendricks, né, que é o livro que a gente está usando, foi o Hendricks que inventou aquelas regras? Não. Essas regras elas foram sendo criadas ao longo da história da igreja. Aí aqui também na apostila fala um pouco sobre a Idade Média, na Reforma Protestante, como é que passou a olhar a interpretação da Bíblia, na era moderna, na era contemporânea. E aqui na página 9, depois vocês podem dar uma olhada melhor, tem um resumo da patrística do século II ao V, é o método alegórico e o foco moral e espiritual, os principais pensadores, Orígenes e Agostinho. Então, gente, são coisas assim muito relevantes que eu recomendo que vocês leiam a apostila. Ah, pastor, e por que não dá para trabalhar tudo isso em aula? Imagine aí, se a gente fosse trabalhar todos esses detalhes, a gente não seria um curso básico, né? Tanto que no seminário, agora mesmo, eu estou dando aula de hermenêutica no seminário. Aí eles têm hermenêutica 1 e hermenêutica 2. Então, pensa aí que eu estou dando... Eu vou dar 20 horas não, 20 dias de aula, cada dia com 3 horas. Então, são 60 horas. 60 horas, tá? Isso é o seminário. No curso básico, normalmente são 20 horas, né, de hermenêutica, que é mais ou menos o que eu estou entregando aqui para vocês, né? Eu acho que nem chega a 20, tá bom? Então, é só para dizer que tem muito mais coisa a ser estudada, né? Por exemplo, na apostila fala da tipologia bíblica, lá no finalzinho. A gente não vai conseguir chegar em tipologia, mas é um assunto importante. Ah, pastor, o que é tipologia? Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, porque Isaac era tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Gente, você pegar um personagem do Antigo Testamento e dizer que ele era um tipo de Cristo é um perigo. É um perigo. Tipo seria o quê? Seria um personagem que tem características muito próximas. Vamos pegar aqui Davi? Davi foi rei, minha gente? Foi ou não foi? Davi foi sacerdote? Literalmente não. Mas Davi comeu o pão da proposição e não foi punido? Quem é que podia comer o pão da proposição? Só sacerdotes, só os filhos de Levi, só aqueles que cuidavam do templo. E Davi teve fome, comeu e não foi punido, nem por Deus e nem pelos sacerdotes da época. Então, Davi, ele foi rei,
ele foi sacerdote, tá? Davi foi profeta? Foi. Se você pegar o Salmo, o 22 é de Davi também, né? Ó, 22, 23 e 24. São salmos proféticos. O 22, principalmente. São salmos que profetizam, literalmente, a vinda do Messias, as características do Messias, como o Messias vai viver e como o Messias vai ser glorificado. O Salmo 24 é um salmo da glorificação do Messias, tá? É uma alusão de como ele será exaltado depois da sua ressurreição, certo? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que Davi é um tipo de Cristo, porque ele cumpre uma série de características que apontam para o Cristo. E outra, Jesus é chamado como aquele que é o rei eterno da casa de Davi. É o rei eterno da casa de Davi. Então, Davi apontou para Cristo. Então, o que seria o tipo? O tipo, ele está diante de um antitipo. O antitipo seria Davi e o tipo é Cristo. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Fala, Disley. Pastor, eu lembrei de Melquisedeque, eu já ouvi falar que ele era o tipo de Cristo. Isso é correto dizer, afirmar? Boa pergunta, viu? Melquisedeque. Eu acho que até fala aqui eu não lembro, Disley. Eu posso pesquisar melhor. Deixa eu ver se nos slides aqui. Eu já li também sobre isso. Mas agora, deixa eu ver aqui. Melquisedeque. Não. Sabe onde é que vai ter isso? Naquele livro em PDF do Roy Zuck. Então, Hebreus fala, mas eu não lembro se Hebreus confirma ele como tipo, né? Porque para ser um tipo, você tem que ter uma série de elementos. Não pode ser só algo que aponte, né? Lá em Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. Aquilo ali foi um recurso didático que o Espírito Santo usou, né, instruindo o autor aos Hebreus. Ele usa esse recurso para quebrar com a ideia de que sacerdócio começa em Arão. Entendeu? Quando diz que Jesus é da ordem de Melquisedeque, é para dizer o seguinte: olha, lembra de Melquisedeque, que você não sabe nem a genealogia dele? Era filho de quem? De onde foi que ele veio? Ninguém sabe. Então, aí o autor dos Hebreus vai dizer, Jesus ele não é da linhagem de Arão, ele é da ordem de Melquisedeque, né? Mas eu não lembro, esse detalhe aí você me pegou agora, tá? Eu vou anotar aqui, pior que eu estou até sem caneta aqui, mas eu prometo colocar lá no grupo essa resposta, tá? Deixa eu anotar aqui no celular, porque eu estou sem caneta aqui. Mas vamos avançar. Então, a apostila fala sobre isso, tá? Quem não leu, vale muito a pena ler. A apostila fala sobre aquela questão lá do que a gente falou, dos pressupostos, de onde é que a gente parte quando vai ler a Bíblia, né? A gente precisa levar em conta o quê? Os solas da Reforma Protestante, né? Que é somente pela fé, somente pela Escritura, somente por Cristo, somente pela graça, somente a Deus toda a glória. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa ter esse entendimento que a leitura que a gente faz da Bíblia, ela não é a leitura pura. Não é, gente. Os apóstolos ensinaram os primeiros discípulos a ler a Bíblia, a entender as profecias, a entender, e eles foram passando, e a igreja, historicamente, foi um passando para o outro, como é que a gente deve ler a Escritura. Tá? A Reforma Protestante defendeu a bandeira do livre exame da Bíblia. Livre exame, mas não a livre interpretação. É diferente.
O livre exame que os reformadores defenderam diz o seguinte, ó, todo crente tem o direito e o dever de examinar as escrituras. Examinar. Então, isso chama de livre exame. Agora, interpretação, não. Nenhum reformador defendeu que a gente tem livre interpretação. O que seria livre interpretação? Cada um interpretar do jeito que quer. Se você passar por esse curso só entendendo isso aqui, eu já me dou por satisfeito. Ou seja, o que é que eu preciso entender? Que eu não posso... A câmera desativou? Eu acho que não, gente. Para mim está normal aqui. O que é que você não pode passar por essa matéria sem entender? Que eu não posso interpretar a Bíblia do meu jeito. Não posso. Eu preciso interpretar a Bíblia baseado em um método que historicamente a igreja usou. Historicamente, não é uma coisa que foi inventada agora. Ah, os pastores estão inventando umas regras aí para interpretar a Bíblia. Não. E se todo mundo seguisse esse método histórico, gramatical, né, observando a gramática do texto, indo lá nas fontes originais, pesquisando, gastando tempo com o texto, morando no texto, lembra que eu usei essa expressão algumas vezes? Então, se todo mundo utilizasse esse método, a gente teria muito menos heresias. Por que aqui eu estou dizendo muito menos? Porque herege sempre vai ter. Herege sempre vai ter, tá? Até porque vai se cumprir o que a própria Bíblia ensina. A própria Bíblia diz isso. Que vai ter gente que vai distorcer a palavra, que vai ter gente que vai ser mensageiro do diabo mesmo. Isso não vai deixar de existir. Agora, aqueles que interpretam erroneamente por falta de conhecimento, eles existiriam menos. Eu tive um aluno em Salvador, por exemplo, que ele era pastor de uma igreja. Ele era pastor de uma igreja. E ele, no curso, ele começou a aprender, a ter contato ali com os estudos e tal. Aí ele falou assim, meu Deus, eu estou interpretando a Bíblia muito errado. Muito errado. Eu estou ensinando coisa para o povo que não está na Bíblia. É coisa da minha cabeça. E aí ele começou a corrigir isso. E ele começou a sofrer perseguição. Ele começou a sofrer perseguição na igreja. Alguns irmãos se levantaram contra ele porque ele começou a expor a Escritura, começou a explicar a Bíblia, e os cultos, às vezes, era aquele culto muito, né, muito movimento, muita música alta, muito roda-roda, e não tinha um foco na Escritura, sabe? Ô, gente, se você faz parte de uma igreja séria, que tem um pastor que expõe a Bíblia, se considere um privilegiado. Você tem que soltar, você tem que levar rojão, todo culto, e no final do culto soltar uns 2 rojão, assim, glorificando a Deus. Porque, meu irmão, tá raro, tá ficando raro, entendeu? Então, a interpretação da Bíblia, ela não é livre, ela precisa seguir aquilo que historicamente, desde os apóstolos, tá? Quando fala assim no livro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, como é que eles conseguiam perseverar na doutrina? Porque a doutrina era ensinada. A doutrina era ensinada. E os discípulos dos apóstolos aprenderam com quem? Com os apóstolos. E eles passaram adiante. E os discípulos dos discípulos passaram adiante. E até chegar a nós. Então, não é assim do nada. A igreja não nasceu em 1500, não, gente. A igreja tem uma trajetória, ela tem uma história. Ok. A gente falou sobre isso, ortodoxia, modernismo, neo-ortodoxia. Não vou me alongar muito nisso aqui, né? A questão do teocentrismo, a gente também falou um pouco aqui sobre isso, né? A questão, na Idade Média, havia o quê? Uma visão teocêntrica. Hoje, a gente tem o quê? A partir da Idade Moderna, a gente vai ter o quê? Uma humanidade cada vez mais humanista, menos Deus e mais o homem. Então, é por isso que tem uma chuva, uma enxurrada de interpretações da Bíblia. Por quê?
Porque hoje o intérprete ele se acha superior ao que está revelado. Hoje, o perigo todo da hermenêutica hoje na igreja é o quê? É porque o intérprete ele acha que ele é o ó do Borogodó, né? O ó do Borogodó. Ele acha que ele, sem ele, né, não existe igreja, não existe palavra de Deus. E isso é um perigo. Nós não podemos sustentar, a interpretação bíblica não pode ser sustentada na mente humana. Ela precisa ser da palavra, né? Fala, João. O humanismo é a mesma ideia do antropocentrismo, pelo termo do anthropos, né, como homem como centro de tudo. É isso? Exatamente, né? A ideia na Idade Moderna é o que? É o homem como centro aferidor. O homem como centro aferidor. Não é mais Deus que deve dizer o que devemos fazer, mas sim o homem. Isso depois vai ficar mais sofisticado para passar a dizer o quê? A ciência. Então, a ciência é tudo aquilo que a sociedade, o homem, o ser humano, acumulou de conhecimento. E é isso que é mais importante. Ok, a ciência é importante, sim, mas para a interpretação da Bíblia, aí é outra história. Porque por isso que a gente precisa acreditar que a Bíblia é inspirada. Porque se a gente nega que a Bíblia é inspirada e que ela é suficiente, aí, meu irmão, vale tudo. Vale tudo. Imagine, a pessoa que nega que a Bíblia é inspirada e é suficiente, automaticamente vale colocar qualquer coisa no lugar da Bíblia. Porque se ela não é inspirada, na cabeça, né? Na cabeça de alguns, se ela não é suficiente, então eu posso adicionar coisas. Eu posso. Aí é por isso que você vê aí pregadores moderninhos aí, né? Pregando a Bíblia e citando um monte de coisa de psicologia, um monte de coisa de filosofia, nada contra. Se você usa como ilustração, alguma coisa assim, tem o seu lugar. Agora, a centralidade da pregação é a Bíblia. O centro da pregação é a palavra de Deus. O centro do ensino na escola dominical, numa classe de discipulado, o centro tem que ser a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. Não é a música que está fazendo sucesso. É a palavra de Deus. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Aí a gente falou um pouco sobre a questão do absoluto, relativo, né? E por aí vai. Uma coisa também que eu falei pouco, mas está na apostila também, é a questão do princípio cristocêntrico. Gente, qual é a grande sacada que o intérprete da Bíblia tem que ter? É aquela mesma que Lutero teve, tá? Por exemplo, encontrar Cristo em toda a Escritura. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que disse isso. Examinai as Escrituras, porque elas testificam, não é isso? Elas dão testemunho de mim. Então, toda a Bíblia, o grande segredo, gente, que a gente vai entrar em homilética, e eu peço que vocês já fiquem ligados com isso. Quando vocês forem fazer o esboço, o sermão de vocês, já fiquem ligados. Ou você coloca Cristo. Tem um autor, eu não sei se é o Stott que fala ou é o Shedd, que diz o seguinte: ou você coloca Cristo no centro do seu sermão, ou você pega seu sermão e joga no fogo, mano. Queima ele, faz qualquer coisa com ele, mas não use, não. Qual é a ideia, né? Do princípio cristocêntrico? É que toda a Escritura dá testemunho de Jesus. Então, aqui faz um resuminho, né? Faz um resuminho aqui. Ó. No Antigo Testamento, temos as promessas, os símbolos que apontam para Jesus, o cordeiro sacrificado no Êxodo, as profecias de Isaías 53, o sofrimento de Cristo. Então, toda a Escritura fala, não é isso? Toda a Escritura fala de Cristo. E a gente não pode perder isso de vista, tá? É um princípio que vale a pena vocês darem uma conferida, né? Novamente, quando estiverem lendo a
a apostila. Graciele, pode falar, querida. Oi, pastor, paz do Senhor. Oi, paz. Sou lá da Igreja Congregacional do Expansul, do pastor Vilman, né? Faço parte aí do João Marcelo, do Senildo também, que são mais conhecidos aí, né? E falando sobre esse assunto de antropocêntrico, antropocêntrico, né? Que fala? Antropocêntrico. Isso, justamente, né? A gente vê aí que hoje, quando a gente vê os evangelhos aí na internet, está voltado muito para isso mesmo. Isso é uma coisa que a gente vê que cada vez mais está crescendo, né? Tanto as pregações, e a gente vê também na internet, né, uma demanda muito grande de devocional, né? Uma observação que eu vejo dos devocionais. Você entra nas redes sociais, por exemplo. Eu tinha uma curiosidade de saber o que era o devocional café, como é que chama? Café com Deus Pai. Eu achava, né, em particular, que era uma Bíblia onde ajudava quem quisesse ler essa Bíblia de janeiro até dezembro para concluir, para fechar, né? Era o que eu achava. Aí eu fui buscar saber melhor a respeito dessa Bíblia que eu supostamente achava, e eu vi que era um livro devocional, e fui atrás para poder entender melhor a respeito, né? E aí eu fui estudar um pouco a respeito dele, então cheguei a uma conclusão, né? Eu não sei que se vai ter sempre os dois lados de pessoas que defendem e pessoas que não defendem, então eu cheguei a uma conclusão que ele é mais voltado mesmo para palavras que traz paz, conforto, tranquilidade, esperança para a gente, né? E que em segundo plano fica ali Jesus, né? Que seria o centro que a gente está aprendendo aqui, né? Nosso curso, sempre colocar Deus no centro e ter sabedoria de poder interpretar as palavras, né? Bíblicas. Então é uma percepção minha, é uma coisa minha em relação a esse café com Deus Pai, que eu vejo que está crescendo assim muito, e a gente vê também que não só no Evangelho. Você vê que não é só os evangélicos, a gente vê que são pessoas hinduístas, espíritas, do candomblé, que também estão voltados para esse livro, mas não, como é que fala? Não numa busca de mudança de estilo de vida, mas sim de conforto, de trazer essa esperança, esse alívio, né? Então, essa é a minha conclusão do que está acontecendo hoje em dia. Então, assim, para mim, esse curso hoje aqui, participar desse curso está sendo muito importante, porque estou aprendendo, né, a ler a Bíblia de uma forma com responsabilidade, com uma visão mais clara, mais ampla em relação, porque a gente está tendo uma levada muito grande, e a minha pergunta que fica, né, é assim, será que é um começo da Bíblia, ela meio que desaparecer de uma certa forma, né, vindo dos devocionais de uma forma bonita, colorida, como é que fala? Aos olhos de quem vê algo bom, mas no final o resultado seria a perda, né, da Bíblia mesmo, dessa coisa da essência de você buscar, de você dessa intimidade sua com Deus. E aí, para mim, né, eu vejo que talvez é só um início mesmo da Bíblia desbastar, assim, na presença da gente mesmo, sabe? É o que eu vejo. Que aí, igual o curso, igual o senhor mesmo falou aqui para a gente no início, né? Fazer esse curso, parece ser cansativo, não sei o quê, e tal, porque a gente tá assim, nós estamos assim hoje em dia, a gente quer tudo mastigado, e esse é o grande perigo, né? A gente quer tudo mastigado, então tá vindo muita gente interpretar, contextualizar a Bíblia, e as pessoas estão pegando, sabe? E a gente vê que é muito grande, é um movimento muito grande dos devocionais, né? Então eu vejo um certo perigo também em relação a isso, porque a gente está voltado mais para isso, das pessoas entregarem nos vídeos, nos devocionais, a gente ter realmente essa preguiça de poder correr atrás, de poder estudar igual a gente está fazendo aqui. Para mim, esse curso está sendo muito bom pelo fato de me ensinar a buscar mesmo essa sabedoria, de correr atrás, de poder interpretar da melhor forma possível, com sabedoria e responsabilidade, né? É isso.
Amém. Amém, minha irmã. Fale mais vezes, viu? Fique à vontade. Eu sei que é vergonha, né, João? Às vezes fica muito. com vergonha de falar, coisa do tipo. Tem muita gente aqui que comenta, né? Ah, é muito bom quando a gente ouve o aluno falando, né? Porque, assim, é uma outra perspectiva também, bem interessante. Ô, Graciele, deixa eu te dizer, os lecionários, os primeiros lecionários, se eu não me engano, século III, século IV, começa a aparecer dentro da igreja os primeiros lecionários. Inicialmente eram chamados assim, né? Depois passaram a ser chamados devocionários, né? E aí, quem tirou muito disso, quem acabou tirando muito disso, foi a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica queria ter o monopólio, né, da interpretação da palavra. E aí, eu achei muito interessante a sua preocupação, e deve ser a nossa, porque eu não conheço o livro em si, né? É um livro devocional, existem vários. Depois, qualquer coisa, eu posso até compartilhar com vocês lá no grupo, aqueles que a gente considera assim mais sérios, né? Que leva a pessoa realmente a fazer um momento ali devocional, não ficar selecionando demais, que é o perigo que você falou. Quando você coloca um devocional chamado Café com Deus Pai, onde seu pai, talvez, eu estou falando aqui hipoteticamente pela fala de muita gente que já falou a mesma coisa que você acabou de dizer aí, né? Ah, você toma café com Deus Pai e seu pai só te elogia, seu pai só fala coisas boas a seu respeito, né? Seu pai fala só das promessas maravilhosas que ele tem para você, mas ele não te dá uma bronca, ele não te chama atenção. Então, esse café eu não quero, né? Eu não quero tomar esse café com meu pai e ele só afagando o meu ego, tá? Volto a dizer, estou aqui falando, não é nem recomendado isso, né? Estou falando aqui de maneira hipotética, baseado no que muita gente tem comentado, né? E isso serve para a caixinha de promessa, que foi também aí uma tentativa de colocar a Bíblia no cotidiano dos crentes, mas com a seleção muito ruim de textos, né? Muito ruim. Então, isso serve para os vídeos curtos, né? Porque, como você falou, as pessoas elas estão anestesiadas a tal ponto de que ficar 2 horas aqui focado só na aula é muita coisa, misericórdia. É muita coisa. Mas você fica 2 horas passando o dedinho, vendo vídeos curtos, que a maioria não edifica, não acrescenta, não traz absolutamente nada. Então, a gente precisa ter esse cuidado mesmo, né? Já tem igrejas aí que estão recomendando que a pregação não passe de 20 minutos. Isso é um absurdo. Porque se a pessoa fica, às vezes, só vai na igreja domingo, e ainda ela quer ouvir um sermão tipo TikTok, né? Daqui a pouco vai colocar 50 pessoas para pregar, cada uma com 1 minuto, né? E aí vai ser a pregação TikTok, entendeu? Então, e isso é preocupante. Isso é preocupante, porque a sociedade está sendo adestrada para ter esse tipo de superficialidade, né? E, gente, mergulhar na palavra leva tempo. Eu não vou vender mais barato aqui para vocês, tá? Ah, não, é super fácil e tal. Não. Por isso que eu estou dizendo sempre, ó, você tem pouco tempo, pega um texto só da Bíblia e se aprofunda nele. Estuda, fica 1 mês nele, ó, vai, sabe? Pois é. Então, assim, se a gente não tem 2 horinhas por semana para parar e focar aqui, ter um estudo, analisar as coisas, pensar e ver para onde é que a gente está indo, né? Vou dirigir um culto na igreja, não posso dirigir de qualquer jeito. Vou pregar na igreja, vou pregar numa célula, vou pregar num culto ao ar livre, seja lá o que for, eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, a sua fala, ela é muito assertiva, muito necessária, né? A gente tem que ter esse cuidado. E, como eu disse aqui desde o início da aula, dá trabalho, gente. É trabalhoso. Eu não vou vender mais barato, não.
A Bíblia fala que se afadiga, né? É fadigante, sabe? Se dedicar ao ensino, ao estudo da Bíblia. É assim que a Bíblia fala. Então, eu não vou vender mais barato, tá certo? Mas muito boa a sua observação. A única coisa que eu faço aqui, questão de deixar claro, é isso, que não é coisa nova, tá? Os devocionais, e a chance disso fragilizar as escrituras é zero, porque historicamente ninguém conseguiu, né? Ninguém conseguiu. A Bíblia continuará sendo imbatível, continuará sendo a mais vendida, a mais lida, né? Talvez não a mais amada, porque, infelizmente, tem muitos crentes que estão abandonando, né, a prática habitual, né, da leitura da Bíblia. Por quê? Porque dá trabalho, dá trabalho. É muito melhor você colocar uma mensagem lá no YouTube de 10 minutos, 12 minutos, né, ouvir, do que você parar mesmo, você mesmo ir lá ler, tentar entender e tal. Então, as pessoas acabam recorrendo ao mais fácil, né? Ah, pastor, mas não é porque é mais fácil, é porque a gente não tem, assim, as manhas, né? A gente não sabe direito. Sim, se desafie, tire 10 minutos por dia, 15 minutos por dia e vá ali tentando entender o que Deus está falando através da palavra dele. É o recomendado, né? Procurar uma boa Bíblia de estudo, né? Eu acho que, eu concordo com muita gente, né? Uma Bíblia de estudo boa hoje no Brasil é cara. Eu acho caro. Eu acho que Bíblia, livro, tinha que ser coisa assim muito mais barato, né? Porém, a gente tem que avaliar, sabe? Tem hora que eu saio assim com a família para quem tem família aqui sabe, né? Eu tenho 3 filhos, né? Eu, minha esposa e 3, para uma saída à noite assim, qualquer coisinha, gente, é 200 conto. Qualquer coisinha é 200 conto. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, não, mas é porque eu não tenho condição de comprar uma Bíblia dessa aí de 150 reais, de 200 reais. Então, a gente tem que parar e dizer assim, opa, será que é condição mesmo? Ou será que... Pode ser que seja condição, mas também pode ser que seja prioridade, tá? Então, tem que haver esse equilíbrio, né? Outra coisa também que está na apostila, gente, que vocês podem conferir melhor depois, é a questão da leitura sempre do Antigo Testamento à luz do Novo. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, sempre faça esse exercício. Como é que isso deve ser interpretado à luz do Novo Testamento? Por quê? Porque aqui tem até uma sugestão aqui, ó. Leia o Antigo Testamento com óculos do Novo Testamento, né? É interessante. Então, assim, como é que eu devo ler o Antigo Testamento? Com os óculos né, do Novo Testamento. Ou seja, pensar sempre o que é que o Novo Testamento fala a respeito daquele assunto, tá? Então, vamos pensar aqui. Você pega um texto de Levítico. Como é que você vai ler Levítico hoje sem considerar tudo que o Novo Testamento fala? Você vai ler o que está lá e fazer todos os sacrifícios, todos os rituais que estão lá? Claro que não. Então, você vai ler como palavra de Deus, mas entendendo que boa parte do que está ali já se cumpriu. Né? Já se cumpriu, tá? Então, isso é importante. Aí, a questão da utilidade da hermenêutica, a gente falou bastante sobre isso, eu não vou gastar tempo. Lembra daqueles abismos que a gente falou? Tá tudo aqui, tudo na apostila, tá? O abismo do tempo, a gente precisa transpor esses abismos. A Bíblia não foi escrita hoje, não foi escrita neste século, não foi escrita há 100, 200 anos atrás, não. A Bíblia tem muito tempo que foi escrita. Então, tem um abismo do tempo, tem um abismo do espaço, né? Foi escrita em outros lugares, outros países, outras regiões do mundo. O abismo dos costumes, a questão da cultura bíblica é muito diferente. A gente está falando de uma cultura africana, parte da norte da África,
a gente está falando de uma cultura asiática, a gente está falando de uma cultura europeia. Então, tem uma mescla ali de culturas que envolve o texto bíblico, né? O abismo do idioma. A Bíblia não foi escrita em português. Então, tem hora que você precisa recorrer a ferramentas, e eu já dei aqui algumas ferramentas que vocês podem usar no dia a dia para tentar entender o que é que o texto diz lá no original, tá? Não existe mais desculpa da pessoa falar assim, mas eu não sei ler hebraico. Não sabe ler, mas tem ferramentas que você pode consultar e que podem te ajudar a entender o texto, né? Teve uma aula até que eu usei aqui o chat GPT com vocês, mostrando, eu li o texto e ficou muito difícil. Coloque em palavras mais simples, para que eu possa entender. Pronto. O chat GPT vai lá e faz como se fosse uma reescrita do texto, para deixar ele mais simples, né? Aí você pode botar uma observação, seja fiel ao texto inicial, para que ele possa fazer para que ele não faça uma alegoria, né? Para que ele não faça uma alegoria do texto. O abismo da escrita, que é a questão literária que a gente já falou. A Bíblia tem vários tipos de literatura. Então, a gente tem que ler com essa pegada. O abismo espiritual, tudo isso aqui, gente, nós já vimos, tá bom? Beleza. Aí a gente viu os princípios gerais, que são maravilhosos, são aqueles princípios iniciais, que a gente viu logo no início também, que são as regras de 1 a 9, né? A regra 1 está aí, trabalhe partindo da pressuposição que a Bíblia tem autoridade, a Bíblia é seu melhor intérprete. Então, essas regras, essas 9 regras aqui, a gente já viu, tá? Olha quanta coisa nós já vimos aí ao longo da disciplina, né? A questão do contexto, quem é que lembra aí? Contexto imediato, contexto remoto, observar direitinho, essa questão do contexto, isso já está ajudando. Eu já ouvi gente testemunhar aí, né? Poxa, como isso me ajudou a entender melhor, porque as pessoas, não sei se alguém aqui tinha essa prática, né? De pegar a Bíblia e ler um versículo solto e acabou, né? Então, a partir desse princípio histórico, contextual, né? A gente pode ter uma visão mais correta da Bíblia, né? Essa coisa da loteria bíblica, de você abrir a Bíblia, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Cuidado, porque numa hora dessa você pega um texto assim que não tem nada a ver, não interpreta correto, e daqui a pouco isso confunde a sua cabeça, né? Lembrar um pouco que a gente já falou também lá em Introdução Bíblica, da divisão em versículos. Aí a gente fez a análise do contexto imediato, que é o trabalho que vocês estão fazendo, que tem até semana que vem para entregar. Ó, que maravilha! Ainda tem uma semana, né? Ainda tem uma semana aí para... Tá suando, né, João? E olha que eu estou pegando leve com vocês, porque quando eu fiz o curso básico, minha professora, a missionária Cristiane, eu lembro como se fosse hoje, lá no ano 2002, olha quanto tempo, já tem um tempinho. A professora Cristiane, ela mandou a gente escolher 5 textos. 5 textos. Foi pau viola. Para vocês, eu passei um só, não foi isso? Passei um só. Então, eu estou sendo misericordioso, viu? Depois vocês mandam aí uma caixinha de bombom, né? Pelos correios. Depois a gente negocia aí, viu? Então... O princípio histórico cultural, lembra daqueles monte de pergunta? A gente já viu isso também, tá na apostila, de forma assim mais detalhada, né? Para que vocês possam ver. E aqui foi o que a gente viu na aula gravada de sábado, que já teve gente que comentou lá, né? Muito difícil. Eu não lembro quem foi essa aula. Foi alguém que colocou lá, muito difícil isso, pastor, misericórdia. Gente, gramática é um negócio que é complicado mesmo, tá? Na língua portuguesa eu já acho complicado, a gramática.
quanto mais que você tem que estudar a Bíblia, tá? Mas aí qual é a minha recomendação para vocês? É aquele cuidado. Não é que você tem que ser um expert. Ah, pastor, agora eu virei professora de português, só pode. Não. Mas, assim, se você ler tudo isso e achar difícil, e você, quando for interpretar um texto bíblico, você for mais cauteloso, eu já me dou por satisfeito. Porque aí você vai dizer assim, poxa, o que é que significa essa palavra? Eu não entendi. Vou pesquisar, vou olhar no dicionário bíblico, vou olhar direitinho, vou olhar outras versões. Aqui mesmo, eu acho que ele está aqui, não sei se ele está aqui, é o André, que ele está fazendo, André é guerreiro, viu? André está fazendo o curso, André Soares, né? O irmão André, ele está fazendo o curso virtual e presencial, né? Eu estou com uma turma bem pequenininha no presencial, de domingo de manhã. E aí, ele estava dando alguns exemplos, assim, de coisas que ele... né, André? De coisas, assim, que ele está conseguindo já colocar em prática a partir dessas regras, dessas dicas, né? Então, como é que a gente vai conseguir estudar um texto bíblico? Parando e dizer assim, opa, isso aqui não está muito claro. Vamos voltar ao texto. Aí, André estava na aula de domingo, eu não sei se foi você, André, ou se foi a evangelista Yara, né? Que falou assim, vamos olhar outras versões da Bíblia para ver o que é que diz. Aí eu vibrei. Aí eu falei assim, o objetivo do curso é esse. Não é que você vai saber tudo de cor na sua cabeça, porque minha cabeça é um computador, estou guardando tudo. Não. Mas o aprendizado vai te levar a ter novas práticas. Você vai dizer assim, peraí, eu vou olhar outra versão da Bíblia para entender melhor esse texto. Pronto. Então, para mim, você já é aquele aluno top. É aquele aluno que está dizendo assim, eu agora estou mais atento, eu não deixo passar a palavra batida, não. Se eu não entendi, eu vou correr atrás, eu vou investigar, eu vou tentar entender, eu vou olhar outras, né, André? Foi isso mesmo, né, André? Eu vou tentar entender o texto a partir de outras traduções. É possível isso. Não precisa nem, às vezes, não precisa nem ter uma Bíblia de estudo. Às vezes, só pegar a Bíblia online, que tem lá 6 versões, se eu não me engano, 6 versões da Bíblia em português. Pronto. Pega a Bíblia online e olha todas as 6 versões. Você não vai gastar nem 15 minutos para fazer isso. Aí você copia e cola no Word, Aí pega as 6 versões e compara. Opa, já deu uma clareada na minha cabeça aqui. Eu já entendi melhor o texto. Se você entendeu melhor, você vai conseguir pregar melhor, ensinar melhor, aplicar melhor, porque você entendeu. Beleza? Então, não é para se apavorar. Eu tenho que gravar essas regras, tudo. Não, gente. Eu não tenho essas regras de cor na minha cabeça. Eu não tenho. Tá? Mas uma coisa eu lhe garanto, quando eu estou diante do texto, eu vou me lembrando de muita coisa que eu estudei e vou fazendo ali a minha interpretação baseada nisso, tá? E quando surge dúvida, eu volto lá no livro, eu volto na apostila. É assim que eu faço. Não é decorar, tá? Fala, João. Pastor, quando o senhor falou, nós temos que ter um algo a mais. O professor, aquele que se propõe a ensinar ou a pregar, ele tem que ter um algo a mais, um plus a mais. Ele tem que ser um curioso, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. O senhor bate na tecla todas as aulas, nas de vídeo, nas gravadas e em todas as aulas. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é vida.
Então, se nós tivermos um pouquinho de curiosidade, se nós nos propormos a ser professores, nós temos que ser curiosos. Eu usei esse termo, escavadores, porque se é um tesouro, a gente vê a pontinha do tesouro naquele texto, a gente escavar mais, a gente vai ver uma coisa bela, algo interessante. E esse algo interessante, ele se torna maravilhoso para nós, e também nós mostramos aquilo que nós escavamos de maravilhoso para os outros. E isso chega a ser até... Tem um livro chamado, estou até com ele aqui, que é A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. Ele fala da beleza das coisas que Deus faz, de toda a Bíblia, de vários pontos da Bíblia, onde Deus, como o maior artista de todos, faz as coisas belas e fantásticas, e faz essa conexão, e fala que aquele que estuda a palavra, ou o crente, de maneira geral, ele tem que fazer algo bem feito, bonito, bem preparado, bem estudado, de forma que não só, como a irmã falou, algumas coisas, as pessoas estão achando que está ficando chato, que está ficando... Não, a gente consegue entender que a palavra de Deus, que é maravilhosa, é fantástica, nós escavando, a gente pesquisando e debruçando, a gente vai achar coisas maravilhosas, coisas incríveis que nós podemos mostrar para as pessoas, que nós podemos interpretar, aprender e mostrar, explicar para eles que é muito legal, que é muito bom. Fizemos um curso, acho que foi dos jovens, aquele congresso dos jovens que eu participei, estava lá, naquele congresso que teve. E o senhor estava mostrando as ferramentas atuais, as ferramentas que podem ser utilizadas para poder dinamizar e também trazer coisas novas. Então, basta a gente ser um pouco mais curioso, que a gente vai achar muita coisa legal sobre a palavra de Deus. Isso, assim, estou falando numa linguagem, assim, entendo a questão de temos que levar a sério, mas não precisa ser chato. Nós conseguimos escavar, conseguimos pesquisar, e às vezes um texto que parece que não tem nada de legal, vamos dizer assim, a gente vai olhando e falando, olha só essa versão, que legal, olha essa interpretação aqui, que bacana, olha só esse comentário desse autor, o senhor falou naquele dia do Shed, ele fala algumas coisas aqui interessantes sobre isso, e aí são horas, a gente fica lá e se perde no tempo de tão maravilhoso que é ler a palavra de Deus. É muito um tesouro, bom. Né? É um tesouro. É um tesouro. Então, quando eu falo assim, na questão do labor, né? A questão do trabalho, é laborioso, é trabalhoso, mas é gratificante, porque quando você descobre uma coisinha a mais ali que você nunca tinha percebido em um texto bíblico, gente, dá uma alegria no coração, você se regozija. Por quê? Porque é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que você está lendo, ela está edificando a sua vida, ela está te consolando, ela está te exortando, e na medida que você entende melhor a palavra, não tem pagamento, né? Não tem não tem como retribuir. A verdade é essa. Então, na aula gravada, a gente falou sobre esses princípios. A escritura tem somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Está na aula gravada, eu não vou me repetir aqui, né? Na regra 12, aí a gente falou até a 14, tá? A gente falou até a 14. Eu não vou falar da regra 15 aqui agora, porque eu vou abrir lá no slide, tá? É só para a gente avançar mais um pouco aqui na apostila. O princípio literário, gente, nós falamos sobre ele, os gêneros literários, a questão de narrativa, falamos ou não? Vocês lembram, né? Então, nós falamos, está tudo aqui na apostila, tá? Não sei se vocês já tinham parado para dar uma olhada, mas a gente não está seguindo 100% da apostila, mas se você for olhar, a maioria das coisas que a gente falou está presente aqui na apostila. Falamos sobre poesia, literatura sapiencial, evangelhos, discurso lógico, literatura profética, né? Então, as figuras de linguagem, a gente não conseguiu falar de todas, tá? Porque são muitas, mas assim,
dá uma lida na apostila. Se tiver dúvida, pastor, eu estou com dúvida aqui nessa figura de linguagem, explica melhor, porque são 15 tipos, tá? São 15 tipos. Aí, volto a dizer, você precisa decorar todos os tipos de figura de linguagem? Não. Se a sua memória for uma memória pródiga, né, que você tem facilidade, amém. Decore mesmo, porque é um conhecimento maravilhoso. Agora, sim, o que é que você tem que ter o cuidado? É saber que existem muitas figuras de linguagem e que nem sempre o texto vai ser literal. A regra é, parta do princípio que o texto é literal. Ou seja, o que é um texto literal? Ele é o que está escrito ali. Tá? Ele é o que é. Por exemplo, um peixe grande engoliu Jonas. Não é figura de linguagem. Não é. É literal, meu irmão. Eliseu botou as ursas para correr atrás do menino e comer os meninos lá. É literal. Mas é um absurdo. Eu também acho. Já pensou se todo mundo que me chamar de alguma coisa, eu mandar sair uma ursa, né? Mas, assim, aconteceu. Por que Deus permitiu? Meu irmão, eu não vou lidar com isso. Não vou lidar com isso. O voto de Jefité, o que sair na porta da casa, eu vou oferecer como sacrifício. Aí vai e sai a única filha dele. E ele cumpriu. É literal. Ou seja, é aquilo mesmo. Não é negócio figurado. Não, é porque aqui é uma coisa poética para mostrar a importância de você dedicar as coisas a Cristo e tal. Ele fez uma oferta espiritual da filha dele. Nada ali no texto leva a acreditar que ali é uma linguagem figurada. Nada. Então, é literal. É literal, tá? Agora, há questões na Bíblia que, quando você olha, você diz assim, isso aqui provavelmente é figurado, tá? Isso aqui provavelmente. Tá aí os exemplos, ó. Por exemplo, o Senhor é minha rocha. Literalmente, Deus é uma rocha? Não. Mas ele é a nossa rocha? Ele só não é literal. Mas qual é o sentido? Aí, quando você tem uma figura, você tem que encontrar o sentido da figura. Para que serve uma rocha? Para que serve uma rocha? Serve tanto para você subir nela com confiança, como também a rocha serve para esmagar. Serve para esmagar. A Bíblia vai usar nos dois sentidos, tá? Então, acautelai-vos dos cães, ou seja, tenha cuidado com os cães. Espera aí, gente. Quer dizer que na igreja tem cão? Os cães. Quem são os cães? Se você ler o contexto de Filipenses, você vai ver que os cães são falsos mestres. O que estava rolando ali na igreja de Filipos? Tinha gente que estava querendo diminuir a pessoa de Cristo com falsos ensinos. E aí Paulo vai dizer, cuidado com os cães. Tá? O Senhor é meu pastor. Fala de pastor e fala de ovelha. Nós somos literalmente ovelha? Não. Então, figura. Quando diz assim, literal, é uma coisa que realmente aconteceu. É aquilo ali mesmo. E quando diz que é figurado, não quer dizer que não seja. Quer dizer que é uma figura que expressa uma verdade. Tá? Então, ele é o nosso pastor? É. Mas, literalmente, nós somos ovelhas? Não. Mas nós somos ovelhas? Somos. Só que ovelha de forma figurada. O que é que representa uma ovelha? Primeiro que ovelha é um animal que não enxerga bem. Vocês sabiam disso? Por isso que ela precisa ser guiada. Então, olha, se você entender a figura,
você entende o sentido da figura. Então, por que ele chama a gente de ovelha? Porque nós somos assim mesmo. O pecado estragou a nossa visão. Nós somos míopes por natureza. A gente não sabe o caminho das coisas. A gente não sabe por onde andar de forma melhor. A gente vive se enfiando em lugar onde não era para a gente estar se enfiando, entendeu? E ele, como bom pastor, vai guiar-nos, se a gente também quiser, né? Fantástico. Poxa, esse pulo do gato da ovelha aí eu não sabia mesmo. Muito legal. A questão da visão, de ser guiado, do pastor guiar. Exato. Exatamente. Show de bola, muito bom. E o texto de Ezequiel lá, pastor, de Ezequiel, de comer o rolo. O rolo, você fala o quê, assim, especificamente? Da questão da literalidade, né? Não. De Ezequiel, capítulo 3, do 1 ao 3, que eu estou aqui. Que ele fala... Mas ali é uma visão. Ele está tendo a visão. Né? Na visão, ele come o rolo. Ele come o rolo. Não, entendeu? Ah, sim. Isso, é uma visão. Beleza. Então, assim, a gente tem as figuras, elas têm um objetivo, né? Então, por exemplo, quando você fala assim como um cervo anseia pelas correntes das águas. Então, você tem que entender que animal é esse, quais são as características dele, tá? Porque é um animal que é de alta velocidade e ele está disposto a percorrer quilômetros e mais quilômetros para encontrar água. E ele só para quando ele encontra água. Então, quando você entende a figura, você entende o sentido. Mas é uma figura. Nós não somos esse animal. A coça, né? É a coça, né? A coça. É porque a coça seria o feminino, não é isso? É o cervo, é o macho. Me parece que é isso, né? O cervo é o macho e a coça a fêmea. Tá? Tá. E outras figuras. Então, assim, pastor, eu não consigo decorar isso tudo. Calma. Ninguém aqui está dizendo que você precisa decorar. Mas você precisa sempre estar atento que pode ser uma figura de linguagem. Então, é uma linguagem figurada. Se é figurada, não é literal. Mas aí muita gente se confunde. Se não é literal, então não é de Deus para a minha vida. Calma, não é assim, não. Você tem que entender a figura para entender o sentido. Aí, o sentido daquilo é de Deus. Mas não o animal em si, né? Não como aqui fala, por exemplo, as árvores bateram palma. Aí você vai lá todo empolgado, irmãos, até as árvores batem palma para Deus, irmãos. As árvores ficam lá no bosque, tudo batendo palma, irmão. E nem você não quer bater palma. Né? E o rolo era doce, era amargo enquanto você mastigava, né? Ficava doce depois. Muito bem, senhor, muito bem. Então, gente, essa parte aqui da hermenêutica não é para atribular sua cabeça. Não é. É para você entender que existe o literal, tá? Todos os acontecimentos na Bíblia que não dê nenhuma margem para figura de linguagem, para linguagem figurada, deve ser tido como literal. Deve ser tido. E aquilo que tiver assim, sabe? Por exemplo, vamos pegar aqui, mais para frente aqui, ó. Hipérbole. Hipérbole. Esse 13 aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou sem os meus recursos aqui, estão tudo escondidinho, cadê? Sumiu a canetinha aqui. Mas é esse número 13. É esse número 13 aqui, tá? Hipérbole. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Tá? Presta atenção. Se fosse uma narrativa onde Davi ou qualquer outro personagem está dizendo, gente, eu estava no meu leito, eu chorei tanto
que meu leito alagou. Aí você ia parar e dizer assim, poxa, é uma narrativa, né? E não há nada aqui que indique que é uma figura de linguagem, uma linguagem figurada. Então, eu tenho que acreditar realmente que ele chega, ele nadou, né? Ele nadou na lágrima. Ah, meu irmão, é uma narrativa, não tem nada aqui que indique. Agora, Salmo é poesia, é livro poético. Então, tudo me leva a acreditar que o salmista que escreveu o Salmo 6, que ele não escreveu o Salmo 6, ele escreveu um salmo, né? Para a gente é o Salmo 6, depois da divisão lá de capítulos, né? Então, ele escreveu um salmo. Então, assim, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Calma, gente. É uma poesia. Se é uma poesia, isso aqui não é literal. Isso aqui é o sentido figurado. O que é que ele está dizendo? Que ele chora com abundância, que ele chora muito na presença de Deus, tá? Então, por isso que é uma hipérbole. É uma hipérbole, tá? E a Bíblia está cheia, viu? Tem vários textos na Bíblia que são hipérboles. Mateus 5:29 é uma hipérbole aqui, pastor? A questão do... Se o teu olho direito... Qual é esse? Mateus 5:29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Esse daí, eu estou na dúvida se é uma hipérbole ou um paradoxo. Talvez seja um paradoxo, não é não? Porque hipérbole trata de algo assim muito grandioso, né? Muito grandioso, uma coisa assim que é impossível, tá? É impossível. Por exemplo, quando fala assim, toda a cidade foi até Jesus, foi ter com ele. Pô, gente, toda a cidade não significa, é uma coisa exagerada. Não significa dizer que, literalmente, cada habitante da cidade foi ter com Jesus. Tá? Isso é uma hipérbole. Tá? Agora, uma coisa, quando te faz pensar, porque essa daí, João, ela te faz parar e pensar. Se o teu olho, né? Se o teu olho te escandaliza, você arranca ele e joga fora. Mas eu confesso que eu fiquei na dúvida aqui, viu? Se quiser dar uma pesquisada melhor, eu posso ficar devendo a vocês essa também. Se essa daí, se é uma hipérbole, a questão do olho, né? Anotei aqui. Eu vou pesquisar melhor para dar uma resposta mais precisa. Mas, assim, de maneira logo direta, eu digo que não é uma hipérbole, tá? É possível que seja um paradoxo. Né? O paradoxo são aqueles textos que você vai ficar diante dele e é como se eles fossem contraditórios, né? Eles se opõem em si. Né? Porque quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Você está diante de um paradoxo. Né? E tem vários textos na Bíblia que são paradoxos. Tá bom? Ah, pastor, mas aí, sei lá, eu vou pregar, eu vou ensinar, eu preciso citar isso no púlpito. Às vezes é bom, a depender do ambiente, às vezes é bom. Só para demonstrar que você tem um nível de cultura bíblica, que eu acho que isso é importante, não é se amostrar, não é ficar se aparecendo, não, porque eu estudei, porque eu li não sei quantos livros, não. Isso aí já é arrogância mesmo, né? Mas eu acho importante o pregador deixar claro que ele estudou o texto, porque isso estimula, inclusive, quem está ouvindo, tá? Isso estimula. Então, quando você cita, às vezes não precisa nem dizer assim, gente, eu li, eu pesquisei, isso aqui significa tal coisa. Não, porque você gasta tempo falando isso, né? E a sua mensagem fica truncada. Não, só diz o que significa e deixa a cargo do ouvinte essa questão, né, de entender melhor o que você está falando. Ok? Eu também acho, Isabela. Eu também acho que é um paradoxo, mas vou correr atrás disso aqui,
no final da aula e coloco lá no grupo, tá bom? Para vocês pensarem um pouquinho aí, tá? E aqui, eu não vou entrar nisso aqui, gente, tá? Mas tem na apostila, que é a questão da tipologia. Outra coisa também que tem no livro, que vocês têm aí o PDF aí, né? Tem no livro falando sobre as profecias, tem como analisar parábolas. E aqui eu vou tirar a apostila da tela e vou voltar para os slides, tá bom? Eu estou terminando a edição do slide, e aí, assim que eu terminar, eu vou mandar para vocês ele bonitinho, arrumadinho. Eu estou dando uma repaginada. Eita, isso aqui ficou feio, hein? Eu estou dando uma repaginada nos slides para mandar para vocês uma versão mais arrumadinha, mais didática, porque vai até que vocês queiram. Até se vocês quiserem usar, gente, esse material, eu não me oponho, não, tá? Só cita a fonte, né, pelo menos. Cita a fonte. Fala, Senildo. Pastor, eu corri aqui rapidão aqui, em Mateus. Assim, eu não sou professor aqui, claro. E o senhor está certo em estudar para poder dar essa resposta com mais precisão. Mas eu me arrisco a confirmar com o irmão, assim como o senhor teve assim, uma certa concordância também, que é um paradoxo, porque existe afirmação, né? E ele está afirmando. Se a gente voltar lá no 27, de 5, Mateus 5, ele está falando sobre adultério, né? Então, é uma coisa para abrir o olho da pessoa. Ele está afirmando, olha, se esse membro, se esse teu olho, ele for te fazer cair em pecado, é melhor que você perca ele, arranca ele e lança fora. Então, assim, pelo que a gente vem estudando, e eu tenho aí um certo entendimento aí com o tempo, isso aí poderia ser, sim, um paradoxo pela afirmação, né? Pela afirmação que ele está falando. Ele está afirmando que você vai perder. É melhor que você faça isso, ao invés de ser... É melhor você ter um olho só do que você pecar com um deles, né? Excelente. Pronto, tranquilo. Mesmo assim, eu vou dar uma olhadinha depois, tá? Mas o que você falou aí tem todo sentido. Tem todo sentido. Aqui. Se Suan colocou, né? Sim, a frase, se o seu olho o escandalizar, arranca fora, pode ser vista como um paradoxo ou uma forma de expressão exagerada. A ideia de arrancar o olho é obviamente real e representa a necessidade de remover, eliminar ou controlar algo que está causando um problema. O paradoxo reside no fato de, por um lado, a frase ser literal e, por outro, ser significado figurado e profundo. Isso. A frase parece contraditória porque sugere uma ação física radical. Exatamente. Pronto. Então, aí, mais uma observação pertinente, tá? E que ajuda no entendimento. Vocês estão percebendo, gente, que quando a gente busca um pouquinho, a gente vai achando as coisas? Então, assim, é questão mesmo de cavar. A metáfora, ela é um pouco mais direta, né? Ela é um pouco mais direta. Por exemplo, os exemplos que a gente deu aqui de metáfora, vocês lembram? Deixa eu pegar aqui um exemplo. Cadê? Metáfora. É uma comparação implícita onde um elemento é identificado com o outro. Por exemplo, vós sois o sal da terra. Então, a metáfora ela é um pouco mais direta, né? Nesse caso aí, como fala uma coisa que associa a outra, não é tão direta, né? Mas é porque, assim, metáfora, gente, se tornou sinônimo de figura de linguagem. A maioria das pessoas, quando estão diante de uma figura de linguagem, elas falam assim, isso é uma metáfora, né? Mas a metáfora é um dos tipos de figura de linguagem, tá bom? Beleza. Aí aqui, vamos partir aqui agora para o encerramento mesmo da aula. E aí eu fico assim com aquele sentimento, né? Meu Deus, tanta coisa ainda que podia ser falado, mas aí eu estou dando o caminho das pedras para vocês.
tem o livro do Hendricks, que é das regras. A gente não conseguiu ver todas as regras, a gente só viu as regras gerais e as regras gramaticais. Mas tem muitas outras regras lá no livro. Então, vocês podem dar uma mexida lá no livro e consultar mais. E tem o livro do Zuck, que é um clássico da hermenêutica, tá? E é uma linguagem muito simples e que dá também para vocês cavarem um pouco mais. Então, quem quiser caminhar uma milha a mais, eu estou dando o caminho das pedras, tá? E quem quiser ficar no básico, quiser não. Quem só puder ficar no básico, eu acredito que você consegue fazer uma boa interpretação da grande maioria dos textos da Bíblia, né? Outra coisa que tem também nos slides é como interpretar parábolas, tá? Aqui, ó, vocês deixa eu fechar aqui. Bem na frente aqui, ó, eu faço um detalhamento aqui das parábolas, inclusive os tipos, como se configura cada uma, como fazer a interpretação, só que a gente não vai conseguir explicar, eu não vou conseguir explicar na aula isso, tá bom? Então, mas está no slide. Quando eu fechar ele todo bonitinho, deixar todo ele redondinho, eu vou mandar para vocês, e aí vocês vão ter que tirar um tempinho aí, em algum momento, para dar uma examinada aí, né? Parábolas, profecias e tipologia. Esses 3 assuntos, eles são importantes, mas a gente não tem como aqui mais aprofundar nisso aí. Beleza. Então, vamos para a regra 15 e para a gente fechar nossa aula, né? A regra 15 é também uma regra... Coloco os nomes do livro. São aqueles livros que foram compartilhados lá no grupo, tá? Pronto. Eu vou colocar novamente. Mas eles foram compartilhados. Se você não deletou as mensagens do grupo, você consegue achar lá no documentos, né? Tem uma forma de você olhar, você abre o grupo e eu acho que é arquivos ou é documentos que aparece. Deixa eu ver aqui. Perigmáticos. Cadê? Mídia, links e docs. Você clica no meio, docs, aí vai aparecer todos os materiais que estão dentro do grupo. Agora, se deletou, aí realmente a gente tem que mandar de novo para você. Belezinha. Então, vamos lá. A regra 15 é uma regra gramatical e ela diz o seguinte: quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, ou seja, você usou uma expressão, mas que não tem relação direta com o que você está descrevendo, a preposição pode ser considerada figurada. Calma, não desespera não, tá? O que é que essa regra ensina? Se uma expressão usada na Bíblia não descreve literalmente o que está sendo falado, você tem que interpretar como algo figurado, e não de forma literal. Ok, vamos pegar aqui vários exemplos. Acautelai-vos dos cães, acabei de citar esse versículo aqui, né? Será que Paulo está dizendo para ter cuidado com os cachorros mesmo? É cachorro, cão aqui é cachorro? Não. É animal? Não. Então, ele está falando de pessoas que corrompiam a fé cristã. Como é que eu sei disso, pastor? Aí tem que estudar mesmo. Tem que estudar, tem que ler o texto, olhar o contexto do que ele está falando lá, e você vai perceber que não pode ser cachorro, tá? Não faz o menor sentido. O assunto que ele está tratando lá é combatendo gente que estava perturbando a igreja, e do nada ele solta uma dessa, acautelai-vos dos cães. Ah, cuidado quando você estiver andando na rua, irmão, porque a Bíblia diz que é para ter cuidado com os cães, né? Ou então, tipo assim, você não pode ter cachorro na sua casa, porque a Bíblia diz acautelai-vos dos cães, né? Ah, pastor, misericórdia, meus cachorrinhos, eu amo eles. Pois é. Então, não é literal. Não é literal. Cães aqui tem um sentido, que é o sentido de gente que estava dentro da igreja, igual um cão mesmo, feroz, rosnando contra os irmãos, tentando perturbar a igreja.
Tá? Então, todo crente que fica dentro da igreja tentando perturbar é um cão. Pronto. Aí, se estiver perturbando, ô, meu irmão, a Bíblia diz que eu tenho que me acautelar de você, porque você é um cão, viu? Mas é brincadeiras à parte, tem hora que é verdade mesmo. Lucas 13, 32, fala da raposa, né, Edmundo? O Edmundo tá rindo aí, ó. Jesus chama Herodes de raposa, lá em Lucas 13, 32. Jesus diz assim, dizei aquela raposa, se referindo a Herodes. Ó, será que Herodes tinha virado bicho naquele momento? Claro que não. Então, raposa ali é o quê? É uma linguagem figurada. É para falar o quê? Como é que é a raposa? A raposa é um animal astuto, traiçoeiro. Então, é basicamente isso, né? Então, é figurativa porque a ação não vai como? Não vai tirar o mau pensamento. Mateus 5, 29. Eu não lembro. A gente estava falando desse aí agora, não foi? É porque é muito texto, gente. Tem hora que dá um nó aqui na cabeça. Vamos lá. João 1,36. Quando João chama Jesus de Cordeiro de Deus, literalmente, Jesus não é cordeiro. Literalmente. Tá? Assim também como ele não é leão, literalmente. Mas ele é leão, no sentido figurado. E o que é que o leão simboliza? O leão é rei, né, dentro da sua cadeia ali, dentro da cadeia alimentar e tal. O leão é aquele que reina, aquele que governa, é aquele que tem como é que chama? Como é que fala? Onomatopeia do leão chama como mesmo? É rugido, né? Rugido. Então, o rugido do leão é temido por todos os animais. Então, a ideia que está por trás da figura é essa. Então, figuradamente, ele é, sim, o cordeiro. Também ele é o leão, né? 2 Pedro 5,8, o diabo anda em derredor como um leão que ruge. Ele não é um leão literal, tá? Ele não é um leão literal. Mas qual é a ideia da ferocidade, da sagacidade de querer pegar a presa? E o diabo gosta de imitar Jesus, né? Tudo aquilo que se refere a Jesus, ele quer também imitar. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é como se fosse um leão que ruge, né? Êxodo 33, 23, Deus fala de mão, costas, rosto, são figuras. Tem gente que acha que Deus fisicamente tem mãos, olhos, né? A gente fica tentando imaginar o ser divino com essas características, né? Com essa fisionomia. Mas, na verdade, Deus é espírito, gente. Ele é pleno, ele é glorioso, e todas essas marcas e características que a Bíblia dá é para se referir à pessoa dele, a quem ele é, certo? Ele tem mãos que podem nos salvar. A ideia aí é o quê? É a gente entender a figura, né, que está por trás. Ok? Então, já falamos bastante, né? Quando vocês perguntarem, vê se coloca o texto lá, que aí facilita a minha vida. Mateus 3,7. O que é que diz lá? Enquanto você coloca aí, eu vou falando aqui, ó. Então, cuidado, não interprete literalmente, já expliquei isso aqui. Não misture interpretação literal e figurada ao mesmo tempo. Então, não diga que é figurado e literal, ou é literal ou é figurado. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? E quais são as dicas? Presta atenção no contexto. O contexto indica que aquilo é uma figura. Use o bom senso. Se o sentido literal for impossível ou absurdo, interprete figuradamente, tá? Interprete figuradamente. Mas entenda o significado da figura, tá? Para depois interpretar. Prefira o literal sempre que possível, mas quando o literal for inapropriado, aceite. Aceite a figura, tá bom? Aí aqui tem um resuminho.
lá é raça de víboras. O que vocês acham? Gente, é figurado, gente. Ali ele está falando com as pessoas que muitas delas eram religiosas, tá? João Batista, ele tinha uma treta com o sacerdócio do templo. Ele era de família sacerdotal. Vocês lembram disso, né? Ele era de família sacerdotal. Ele podia estar lá no meio do métier. Ele podia estar lá no métier do templo. Mas ele não queria. Por isso que ele foi para o deserto. Tá? E aí, quando ele aparece no deserto pregando, ele vai chamar mesmo de raça de víbora mesmo. Mas aí não tem como ser literal. Tá? As pessoas não são cobras, né? Ainda que elas ajam, tenham atitudes bem, né? Bem serpentinas, sei lá. Mas não tem como ser literal, ok? Beleza. Regra 16. Vamos correr aqui. Tem 10 minutinhos ainda aí, por favor. Nas parábolas, interprete apenas partes principais e figuras que representam realidades. Tá? Qual é o segredo dessa regra aqui? A gente não tem como estudar parábolas, como eu falei, mas o que é que essa regra aqui dá para a gente ter cuidado? Não fique dando sentido a cada pedacinho da parábola. A parábola do filho pródigo é a mais mexida no meio evangélico. Porque você pega cada partezinha da parábola e quer dar um significado. Cada parte da roupa dele significa uma coisa. Aí vira uma salada de fruta, gente. Quando, na verdade, você tem que pegar o todo da parábola. Qual é o sentido do todo? O capítulo 15 de Lucas é o capítulo que eu chamo de achados e perdidos. Você tem a ovelha que se perde, você tem um filho que se perde, e você tem o que mais ali? A dracma que se perde. Tá? E você tem sempre essas coisas perdidas sendo encontradas. E no final sempre há alegria por essas coisas que são encontradas. Pronto, é simples. É simples. Não precisa ficar encontrando coisinhas, detalhes, né? Para dizer que significa determinadas coisas. Então, se você não fizer isso, você já consegue interpretar bem qualquer parábola. Né? Porque quando você dá sentido profundo a cada pedacinho, a cada personagem, a cada objeto da parábola, você está alegorizando. É isso que é alegorizar. Fala, Simone. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Estou aqui no trabalho ainda, mas ouvindo aí. Eu gostaria de saber sobre essa questão da interpretação, pastor, se a numerologia, né, porque existem muitas questões numéricas, né, que tem um significado. Eu mesmo leio aquela multiplicação dos pães e eu fico pensando, por que sobrou tanto? Por que pegou tanto? E eu fico pensando, a gente fica, né, imaginando. Nessa questão da numerologia, o que encaixaria esse estudo de linguagem aí? Excelente pergunta, viu? Eu falei de objetos, falei de personagens, mas essa questão dos números também, os crentes gostam muito dessa coisa dos números, né? Tem alguns números que você pode até encontrar, de fato, uma sequência lógica da ocorrência. Por exemplo, o número 7, a gente fala normalmente que é o número da perfeição. O 12 é o número de governo, porque você vê que todas as vezes que ia precisar distribuir o povo para ter uma gestão, uma organização do povo, dividir em 12, né? Então, assim, tem algumas coisas que até faz sentido, mas a gente tem que ter cuidado. Por quê? Um número na Bíblia só tem, de fato, um significado se a própria Bíblia disser que tem. Pronto. Essa é a regra de ouro. Se a Bíblia não diz que tem um significado, não adianta querer colocar um significado. Tem um ramo do judaísmo, que é a Cabala, né? É a Cabala judaica, que eles são
eu nem sei se chama, Simone, de numerologia, porque a numerologia eu acho que é outra coisa. Eu acho que envolve aí até a questão mística, religiosa, né? Mas essa questão dos números, para um grupo de judeus aí que são cabalísticos, né? Eles ficam catando esses detalhes na Bíblia para dar sentido a textos, né? Inclusive, eles ficam encontrando, tipo, coisa de Nostradamus mesmo, né? Eles ficam pegando várias coisas e tentando fazer essas associações numéricas. Só que a gente não tem, gente. Vamos ser bem sinceros. A gente não tem base bíblica para fazer isso, tá? Aí, assim, se não fere a Bíblia, eu até admito que alguém diga, por exemplo, o número 7 é um número que vai falar da questão perfeita das coisas e tal. Eu até admito ouvir isso. Eu não acho que é uma heresia, tá? Porém, a gente tem que falar com cuidado. Por quê? Porque, assim, se a Bíblia não diz que aquele número tem alguma coisa relevante, importante de fato, né? Aí a gente tem que fugir disso. Por exemplo, o 144.000 de Apocalipse, se você fizer uma associação de 12 vezes 12, dá 144, não é isso? Eu sou de humanas, mas de vez em quando eu acerto, né? Então, assim, 12 vezes 2 dá 144. Nós temos 12 patriarcas, né, do Antigo Testamento, e nós temos os 12 apóstolos. Então, a ideia ali dos 144.000 é a ideia de quê? De uma coisa plena, que envolve os santos da Antiga Aliança e os santos da Nova Aliança. Beleza. Eu posso pegar esse número e fazer essa associação? Posso, porque o próprio Apocalipse me dá dicas disso. Quando fala das 12 colunas, né, se eu não me engano, quando fala dos 24 anciãos, por que 24? 12 da Antiga Aliança, 12 da Nova. Então, assim, esses números que a Bíblia cita, eu posso fazer essas associações. Agora, se for coisa assim, sabe, muito mirabolante, inventado e tal, eu peço que vocês evitem, porque a gente pode incorrer numa heresia, né? Às vezes não é nem heresia, às vezes é um erro teológico, né? E que também é perigoso. Então, é horóscopo, né? Numerologia que Simone falou aí, existe. E as pessoas ficam catando essas coisas para encontrar detalhes, né? Então, significado de forma simbólica, a questão do 7, né? A questão do 40, exato. É o que eu estou dizendo. Tem alguns números na Bíblia que são intrigantes. O número 40, por exemplo, né? Você tem várias questões na Bíblia que têm relação com 40, tá? Aí é isso que eu estou falando. Você pode fazer associação, mas não interpretação literal, dizendo, gente, isso aqui significa isso e acabou. Mas você pode fazer uma associação. Ok. E o relógio não é crente mesmo, né? Então, aqui fala das parábolas. Eu não vou explicar muito isso aqui está no slide, tá? Lembra que eu falei, profecia, que a gente também não ia ter tempo? Interprete as palavras dos profetas no sentido comum, literal, histórico, a não ser que o contexto indique claramente um sentido simbólico, tá? Então, muitas vezes o texto, ele trata de forma simbólica. Por exemplo, o crente tem que descer na olaria de Deus, né? Aí a gente canta essa música, aí, principalmente nas igrejas pentecostais, né? Canta essa música. Beleza. A gente tem que ter cuidado. Ali a gente vê uma experiência do profeta indo até a casa do oleiro, e o oleiro fala para ele, né? Deus fala para ele o sentido daquilo que ele está vendo, tá? Então, não há em nenhum lugar na Bíblia dizendo que para a gente ouvir a voz de Deus, a gente tem que descer na casa do oleiro. Porque Deus falou com Jeremias de diversas formas. Uma delas foi na casa do oleiro.
E as outras? Então, a música é bonitinha, né? É um corinho conhecido, mas a gente tem que ter cuidado para não pegar isso como literal. E aí ficar, irmãos, você só vai ouvir a voz de Deus, irmãos, quando você descer na olaria de Deus. Se você não descer na olaria de Deus, você não vai ouvir a voz do Senhor. Amém? É coisa, né, gente? É coisa, mas é gostoso demais, é bom demais. E aí, logo depois vem um estudo mais detalhado das parábolas. Eu já estou terminando isso aqui. Eu prometo que até a próxima segunda, quando a gente vai começar a homilética, a aula de sábado gravada já é homilética, tá? Eu vou fazer um panorama geral, assim, para você entender o que é homilética. E na aula de segunda, a gente já entra falando das partes que compõem o esboço, o sermão. Eu vou tentar ser bem prático, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. A regra 17, tá na... Ixi, não ficou não, peraí. Mas não quer aparecer. Peraí, deixa eu sair. Colocar de novo. Agora, pronto. Coloquei. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Vocês vão receber esses slides completinho, todo bonitinho, todo arrumadinho. A apostila também já está com vocês, né? Já tá feita. E tem as aulas gravadas, tá? Que vocês poderão, mesmo depois que o curso terminar, vocês vão ter acesso à playlist, né? Das aulas para revisitar, rever, tirar dúvida, né? Porque é bom demais isso aí. Amém, minha gente? Então, deixa eu ver aqui quem é que eu vou pedir para orar. Eu nunca acerto, né? A pessoa nunca pode. Ai, meu Deus, quem é que eu vou pedir? Deise L, você pode orar, irmã? Ativa aí seu microfone, perde a vergonha. Cadê? Acho que ela não vai poder, não. Foi comigo, pastor, que o senhor falou? Vai, irmã, vai ser você mesmo. Ora aí, irmã, vai. Ah, sim, vamos orar então. Senhor Pai soberano, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, né, aprendendo mais um dia, mais uma aula. Obrigado, Senhor. Eu sei que tanto na minha vida está fazendo uma diferença muito grande, e o Senhor sabe que esse curso é resposta de oração na minha vida, como na vida dos outros demais que estão aqui, Pai. Obrigada pelo nosso professor, que o Senhor continue abençoando com sabedoria e graça, Pai. Nos dê uma semana abençoada para cada um que está aqui. Abençoa a família de cada um presente. Abençoa as nossas vidas e nos encoraja cada vez mais, Pai, para buscar compreender e entender de forma eficaz a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos crescer e fazer diferença, que esse curso venha fazer diferença nas nossas vidas e que possamos fazer diferença na vida de outras pessoas também, através de todo esse conhecimento. Graças eu te dou, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, minha gente. Deus abençoe. O trabalho pode ser entregue até semana que vem, segunda-feira. Se precisar de ajuda, me procurem. Não deixe para cima da hora, não, tá? Me procure, pastor, me ajuda, me socorre, e a gente vai vencendo junto, em nome de Jesus. Amém?